Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Isa Notícias anteriores, fizemos a análise da carta da CNBB ao povo brasileiro, né? E, na minha opinião, se for analisar com aquela que nós analisamos no ano passado, ela piorou. Tem umas coisas muito malucas naquela carta. Porém, a CNBB ela fez uma coisa que ela não costuma fazer. Não é bem novidade, porque não é a primeira vez que ela faz isso, mas não é comum. Os nossos bispos, aproveitando a Assembleia Geral, eles também fizeram uma mensagem aos cristãos católicos do Brasil. Então não é só a carta ao povo brasileiro, né, que cabe todo tipo de ideologia, geralmente mais à esquerda. Mas agora eles lembraram dos católicos. Que coisa legal, né? Vamos fazer a carta aos católicos, né? Então, vamos analisar a carta aqui aos católicos, né? Então, mensagem aos cristãos católicos do Brasil. Caríssimos padres, diáconos, consagrados e consagradas, irmãos e irmãs das comunidades católicas, unidos conosco na fé em Cristo ressuscitado. Pedágio, ideologia de gênero feminino, né? Todos e todas. Tem que ter um pedágiozinho, né? Às vezes é até vício de linguagem, tá? Só chama atenção assim, tipo, a pessoa tá tão viciada nesse tipo de vocabulário que ela nem nota mais, entendeu? Tipo assim, a linguagem de você usar o masculino, se você chega e fala o seguinte, né? Consagrados, irmãos, unidos conosco na fé, ou seja, não é irmãos, irmãs, irmãos. O irmão já é inclusivo, já inclui a irmã. A linguagem inclusiva é uma palavra, você fala muito, né? Quanto mais com um termo você expressa mais rico é esse termo. Então quando você fala irmãos, irmãs, você está empobrecendo o vocabulário. E aí parece que você está sendo inclusivo, mas não, muito pelo contrário. Pelo fato de você estar discriminando, você não está sendo inclusivo. Tipo assim, a lógica está invertida desse tipo de linguagem, entre aspas, inclusiva. Essa linguagem ela é discriminatória. Embora quem use essa linguagem discriminatória fale contra a discriminação. Mas aí nós estamos no hospício da modernidade, certo? Mas, né? Isso aqui é só um parênteses. Vamos ver o que eles falam para nós. Nós, bispos católicos do Brasil, reunidos em Aparecida, São Paulo, no Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, na 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lembramos-nos constantemente de vocês, membros das nossas comunidades católicas, presentes nas dioceses e prelazias de todo o nosso país. Queremos, pois, dirigir-lhes essas palavras com o coração de pastores. Agradecemos a Deus a fé sincera em nosso Jesus Cristo, Redentor do mundo, que cada um de vocês preserva e pratica com fervor em comunhão com seus bispos. A Conferência Episcopal e o Papa Francisco que confirma na fé a todos nós. Beleza? Louvamos a Deus pela caridade que vocês vivem, por amor a Jesus e aos irmãos, em tantas situações de dor e sofrimento, no cuidado dos enfermos, dos idosos e dos mais necessitados. Agradecemos a Deus pelas inúmeras ações de fraternidade e partilha e pelo cuidado com a vida e a família. Não sei o que é ações de fraternidade, eu sei o que são ações de caridade, né? Isso aqui é a linguagem maçônica, né? E partilha é típica linguagem da teologia da libertação, né? Envolveria a caridade, né? Se a gente fosse usar uma linguagem um pouco mais católica. Mas vamos lá. Alegra-nos saber que vocês são animados pela esperança cristã, que não decepciona, e não nos deixa abater diante das dificuldades. Esta esperança se baseia na firme certeza de que Jesus ressuscitado está sempre conosco e nos dá, sem reserva, o Espírito Santo para a perseverança no bem. Assim, Deus está disposto a nos dar, sem reserva, o Espírito Santo, mas nós temos que cooperar com a graça. Então, né, não é uma... Então, assim, é uma relação que nós temos que ter com Deus. E quem faz essa relação entre nós, né, a minha alma e Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Porém, se eu estou em situação de pecado grave, o Espírito Santo não está na minha alma. Porém, se me confessar, for lá no confessionário, confessar meus pecados, o Espírito Santo volta a habitar na minha alma. Então, nesse sentido, o Espírito Santo pode habitar a nossa alma sem reservas. Se nós formos batizados e estivermos em estado de graça, sem reserva, o Espírito Santo estará a nosso favor, nosso paráclito, nosso defensor. Agora, se nós resistirmos às graças de Deus, aí a história é outra. Então não é uma coisa muito tão
Simples assim. Conforta-nos a vitalidade das comunidades que se reúnem em torno da Palavra de Deus, da Eucaristia e dos demais sacramentos. A celebração litúrgica nos edifica como comunidade de fé e oração, alicerçadas em Cristo. Eu espero que quando eles falam celebração litúrgica, eles falam celebração litúrgica conforme manda o missal, não os abusos litúrgicos. Eu realmente espero isso. Porque na realidade brasileira a gente sabe que a liturgia não é o forte da Igreja do Brasil. Vemos com alegria que nossa igreja possui por toda parte grupos com intensa vida de oração, os quais dão expressão concreta à sua fé, impulsionando-os à prática da caridade. A palavra de Deus é lida, rezada e praticada de forma especial nos grupos bíblicos, na catequese e mediante a leitura orante da palavra de Deus. Todas essas práticas muito boas, diga-se de passagem. Porém, pelos relatos que eu ouço assim, sobre a qualidade das catequeses brasileiras, o negócio é meio duvidoso. Se você tem um bom catequista, dê graças a Deus. Não é a regra. Vamos lá. Temos motivos para nos alegrar com a multidão de fiéis que participam de nossas comunidades. Mesmo assim, não podemos acomodar-nos com a ilusão da igreja cheia. Há uma grande parte de nosso povo a ser evangelizada, que ainda não se encontrou verdadeiramente com Cristo, e mesmo sem saber por onde ir, anseia por esse encontro que transformará a sua vida. Encorajamos as pastorais, movimentos e serviços diversos a se tornarem cada vez mais missionários, indo a todos para oferecer a alegria do encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Boa! Tem muita gente a ser evangelizada, e inclusive dentro da própria igreja. E esse era o projeto quando João Paulo II, na sua nova evangelização. Qual que é a ideia da nova evangelização? O Papa notava o seguinte: nem os católicos estão evangelizados. Por onde a gente começa? Evangelizando os próprios católicos. Essa é a ideia da nova evangelização. Certo? Então, tem muito a evangelizar, inclusive os próprios católicos. Vou na esteira aqui do Papa João Paulo II. Constatamos com júbilo a riqueza de carismas, dons e serviços existentes na nossa igreja, mostrando que a ação do Espírito Santo impulsiona, também hoje, no coração do povo de Deus, o avanço em novas frentes de compromisso eclesial, com renovado ardor e novos métodos para realizar a grande missão da evangelização. Isso é muito interessante, porque você veja que o processo de evangelização é um dom do Espírito Santo. Por isso que o evangelizador ele tem que estar em estado de graça. O Espírito Santo está habitando nele e ele poder cooperar com essa graça que o Espírito Santo envia. Muito bom, muito bom. Edifica-nos a santidade vivida por tantos irmãos e irmãs. Olha aí o pedágio. Com testemunhos heróicos de fé e caridade. O Brasil precisa de muitos santos e santas. São João Paulo II. Aqui pagando pedágio também. Quando surgiu a perseguição, os primeiros cristãos transformaram-na em oportunidade para a ampliação dos horizontes missionários. Agora, diante dos sofrimentos, injustiças, incompreensões e martírios dos nossos dias, queremos encorajar todos vocês a se manterem unidos na fé, esperança e caridade. Muito bom. Não, sem ironia aqui, cara. Muito bom esse parágrafo. Muito bom. Muito bom. Você veja, quando surgiu a perseguição, os primeiros cristãos transformaram em oportunidade para ampliação dos horizontes missionários. Ou seja, qual é o projeto missionário? É você arregar para a cultura imperante, o status quo de uma época, nos nossos termos, o progressismo pós-moderno? Não. É permanecer firme na fé e dar testemunho de Cristo. Isso valia para os primeiros cristãos e vale hoje. Nós temos que permanecer. Para ter esse propósito missionário, nós temos que sim ficar permanecendo unidos na fé, na esperança e na caridade. Cara, olha, parabéns aí. CNBB nunca critiquei. Os valores de nossa fé católica são preciosos e estão acima de questões partidárias e ideológicas, que não devem nos dividir. É isso. Unidade na fé. E naquilo que a gente tem divergência, em que é possível divergir, em questões disputadas, etc., o que impera? É a caridade. Santo Agostinho já tinha sistematizado isso. União na fé,
E nas discordâncias, daquilo que é possível discordar, a caridade. É isso. Muito bom. Saibamos respeitar quem pensa diversamente. Quem pensa diversamente em questões que se pode pensar diversamente, não nos dogmas. Mas, né? Devemos ouvir, dialogar, sem perder nossos valores, mas abrindo o coração para acolher quem tem outras convicções. Sim, a gente não pode ser um troglodita, querer botar a fé abaixo e tal. Tem que ter tato. Concordo. Sim. Recomendamos a todos a abertura ecumênica e a disposição para o diálogo interreligioso. Vivendo no mundo plural, desejamos dar nossa contribuição para que a sociedade se encha de genuína alegria, como aconteceu no início da pregação do Evangelho. Então, assim, tá ambígua essa frase aqui, mas assim, ecumenismo e diálogo interreligioso, eles em si eles não são ruins. Qual que é o problema? O problema é o relativismo. Porque o ecumenismo e o diálogo interreligioso, o católico ele tem um fim, que é a conversão da alma do outro. Ou seja, o ecumenismo para converter o herege, né, e o diálogo interreligioso para batizar o infiel. Certo? Isso é bom. Mas a gente tem que ter em vista esse fim. Né, e utilizar de toda a prudência, de todo o discernimento, né, para ver qual que é o melhor meio, né, para tentar converter essas almas. Certo? E aí sim, né, nesse mundo plural, né, primeiro que a fé católica contém a verdade. Tanto as verdades sobrenaturais quanto as verdades naturais. Então, como aconteceu no início da pregação do Evangelho. A Igreja Católica no Brasil vive a comunhão com o sucessor de Pedro, nosso Papa Francisco, repercutindo de forma positiva e corajosa seus ensinamentos e decisões. Pedimos que todos se mantenham unidos em suas comunidades católicas, em comunhão com seu bispo, caminhando juntos na vida e na ação eclesial. Procuremos participar da vida da Igreja com os dons que cada um recebeu de Deus. É uma grande graça participar dos bens da fé, do amor de Deus, dos sacramentos, da palavra de Deus e da esperança que nos orientam para a realização plena do reino de Deus. Realização plena do reino de Deus. Essa frase me soa estranha, porque o reino de Deus não está nessa vida. A realização da vida e da missão da Igreja conta com a participação de todos os seus membros. Encorajamos a todos a se sentirem parte da Igreja e a viver a missão confiada por Jesus Cristo a todos os batizados. Para tanto, faz-se necessário implantar e fazer crescer um renovado processo de iniciação à vida cristã, assim como um cuidado e empenho no discernimento e pastoral das vocações, e sua edificante diversidade. Não sei o que isso significa, sendo bem honesto. O que é uma edificante diversidade? A diferença dos talentos? Espero que sim. Valorizemos de forma especial a participação dos jovens em nossas comunidades. Jovem é complicado, jovem não. Vamos botar o jovem lá para resolver tudo. Não, jovem faz bagunça. Jovem tem os problemas da juventude. E problemas da juventude, por definição, são problemas. O jovem ele precisa amadurecer. Então, o jovem ele tem que estar sob a guia de uma pessoa mais sênior. Não que seja um velhão, sem energia, mas uma pessoa mais madura na fé. Certo? Essa idolatria do jovem não faz bem à igreja, não. Por outro lado, encorajamos a participação dos leigos e leigas ao pedágio nas responsabilidades da vida social e da vida pública em todas as suas dimensões. Que, justamente, esse é o papel do leigo. A política, quem é que faz a política católica? É o leigo. Agora, tem que fazer. Só que tem certos deputados aí dos católicos que põem outros valores acima da fé e usam a fé para enganar as pessoas. Não desanimemos diante das dificuldades e das cruzes da vida. Pensemos nos muitos irmãos do passado e do presente, que sofreram, que sofrem perseguições de todo tipo, até o martírio. Pô, estão falando do martírio, parabéns. Muito bom. Que o exemplo deles dê coragem a todos nós. Socorramos os irmãos que mais sofrem e não fiquemos insensíveis à angústia dos pobres. E vocês, queridos irmãos e irmãs, pedágio, membros da igreja, pela graça do batismo, graça do batismo é uma graça, muito bom, muito bem colocado, que por vários motivos têm vivido distantes,
Sintam-se convidados a se aproximarem de suas comunidades nas ações litúrgicas, pastorais e missionárias. Voltem à igreja. Voltem a frequentar o sacramento. Não fiquem perdidos no mundo. Concordo. A igreja está de braços abertos para acolher a todos, a certeza de que sua vida é preciosa para Deus e disposta a lhe apresentar o caminho da alegria, da felicidade e da salvação revelada pelo Filho de Deus. Olha só, felicidade e salvação revelada pelo Filho de Deus. Você vai ser acolhido e vai salvar sua alma. Olha, que coisa melhor que isso? Você está perdido no mundo, no meio dessas agitações de preocupações imbecis, e você tem a opção de salvar sua alma, percorrer um caminho do ponto de vista filosófico, racional, ou seja, conforme a natureza humana, e esse caminho ainda vai salvar sua alma, por causa da revelação de Jesus Cristo. Poxa, quer presente maior do que esse, gente? É bom ser católico. Em nossas comunidades vocês encontrarão o sentido da sua existência e a inspiração para serem discípulos missionários de Jesus Cristo, Salvador. Agradecemos a todas as orações que fazem por nós. Também rezamos por vocês todos os dias, durante essa Assembleia da CNBB. Enfim, chamados a sermos todos peregrinos da esperança, vivemos este ano da oração em preparação ao jubileu de 2025. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, dos santos e santas padroeiras de nossas comunidades, especialmente dos que edificaram a igreja em nossa terra de Santa Cruz, com seu serviço ao Evangelho e testemunho de caridade, invocamos sobre todos as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá aí, gente. Gostei dessa carta aqui ao povo católico aqui. Tá... Claro, fiz as considerações aqui, mas... partes muito boas aí. Nunca critiquei. Seria isso que tínhamos para hoje. Viva Cristo Rei!